Salve, salve pessoal, Tonelo da GG Educate aqui mais uma vez com mais um episódio do Pro Skills, o quadro onde a gente analisa não só o CBLOL, não só o CBLOL Academy, não só o LoLzinho em geral, mas também as habilidades comportamentais, as soft skills que estão ali relacionadas a cada jogo, a cada decisão, a cada coisa que os times vão fazer. E hoje a gente vai falar sobre 3 casos importantíssimos e interessantíssimos também que aconteceram durante a primeira semana, a semana de estreia tanto do CBLOL quanto do CBLOL Academy, envolvendo o time do Flamengo Academy, o próprio Gianmago e, claro, a Pen Game, atual campeão. Então vem com a gente. Bom, primeiro então vamos falar de um cara que com certeza todo mundo conhece, ou a grande maioria do pessoal conhece, que é o Gianmago, um dos streamers mais famosos, aí badalados de hoje em dia, expressão de velho, né? Mas eu tô ficando velho. Enfim, um cara que tá voando no meio das streams justamente por ser um prodígio. Uma pessoa que, inclusive, já foi tida como possivelmente um novo Faker, até pelo BRTT. Então, assim, é um cara que tem uma mecânica absurda, consegue fazer coisas que ninguém entende muito bem, e isso no meio das streams. Agora, no competitivo, a coisa é bastante diferente, e não é só habilidade técnica, né? Ou seja, habilidade mecânica que conta, como a gente sempre fala aqui no Pro Skills e até mesmo no Skill Podcast. Então, o Gianmago, do alto dos seus 17 anos, foi para o Flamengo Esportes, atualmente está no time Academy do Flamengo, né, se desenvolvendo no CBLOL Academy. E claro, tinha uma expectativa gigantesca ao redor do jogo dele na estreia, logo contra a PEN pelo CBLOL Academy, mas não deu muito certo. Olha a situação que foi. E não era para acontecer. E muito disso também por conta do last pick, né? Por conta das escolhas de composição aqui da PEN. Exatamente. E o Aces, que, enfim, teve uma boa leitura também. Sempre que o Asta aparecia ali na rota superior para tentar, né, punir o Skybart, ele tava por lá. Acho que toda a equipe da Pen Gaming foi essencial para essa vitória, né? Eles terem essa leitura de mapa, sem contar que a visão também contou muito. Se a gente olhar ali pelo minimapa, tem muita visão avançada. Por conta da matchup, não teve tanto auxílio assim, o que também já era de se esperar. E quando teve o Aces chegou, a equipe da PEN se mostrou extremamente proativa, criativa, né? Uma postura robusta dentro de Summoner's Rift, que é algo que a gente esperava da PEN no split passado, mas que nem sempre eles conseguiram demonstrar. Foi difícil, a matchup foi difícil, o draft foi difícil, inclusive, pode pôr o draft na tela aí, para a gente entender o que aconteceu e por que foi tão complicado. A proposta que o Flamengo apresentou foi de jogar com uma Nidalee, mas a Nidalee precisa de muita pressão, especialmente, ou no mínimo de 2 rotas, seja topo e meio e rota inferior. Mas não aconteceu isso, o Flamengo tomou um Lucian em cima de Sylas, e o Lucian tem essa pressão logo no início, também não conseguiu jogar a rota superior com pressão e a rota inferior ficou na mesma. E aí a Nidalee não exerceu a função de ser agressiva, de ameaçar o Rumble da maneira como gostaria e como poderia. Fora que o Gianmago também, mecanicamente, em alguns momentos ali tomou uns Qs do Black, né? Aquela luz perfurante do Lucian. Não deu certo no meio do jogo, ele não conseguiu abrir o ataque a rotas laterais e, obviamente, não conseguiu ser efetivo. E aí você pensa, né? Ah, tiltou, é isso, é aquilo, né? Não serve para o competitivo, algo do gênero. Agora, a gente não poderia estar mais enganado do que isso. E é aí que habilidades comportamentais importantíssimas surgiram, como, por exemplo, a resiliência e também a aprendizagem a partir dos erros que foram cometidos. É claro que houve uma pressão gigantesca em cima do Gianmago no seu primeiro jogo competitivo, especialmente ele sendo quem ele é, tendo a importância que ele tem. Mas mesmo depois de uma partida contra um time que tem uma rivalidade gigantesca com o Flamengo, na qual ele jogou mal, não deu certo, ficou praticamente assistindo dentro de jogo, ainda assim, olha o que ele faz no jogo logo a seguir. Tá aí um Giamago, todos barra zero, não foi finalizado, foi inclusive destaque da partida, né? O MVP, tomou decisões corretíssimas, fez tudo que o time precisava fazer, o trabalho em equipe estava em dia, e mesmo ele sendo a principal arma da equipe por estar tão forte logo no começo da partida, ele não tentou fazer nada muito sozinho e meteu o louco, muito pelo contrário. Ele jogou de maneira sóbria e conseguiu sair com a vitória, uma vitória inclusive importantíssima para o Flamengo logo nesse início de campeonato. Então, o que é importante a gente ressaltar aqui?
De novo, resiliência, a capacidade que o jogador tem, mesmo muito novo, mesmo com 17 anos, de não se deixar abalar por uma derrota, né, no caso, e por uma primeira derrota em jogos competitivos. O cara foi, sabia que não tinha dado certo, né, que o draft não tinha ajudado, logo na sequência já conseguiu arrumar isso e voltou para a partida tomando as mesmas decisões e pensando da mesma maneira que se não tivesse acontecido nada, que é justamente a definição aí de resiliência, né? Você voltar depois para uma próxima partida, para um próximo treino, sem ficar tiltado ou ficar abalado por algo que aconteceu. E outras habilidades comportamentais também são importantíssimas nesse caso, como por exemplo o trabalho em equipe, dele estar muito forte, mas não querer levar o jogo sozinho, que é essencial dentro do meio competitivo. A aprendizagem depois dos erros, porque ele também teve erros na primeira partida. Não foi só o draft o problema, também houveram erros ali de execução, mas mesmo assim, ele não cometeu esse mesmo erro no próximo jogo e ele não deixou de ser agressivo. Ele não perdeu a característica dele, era o mesmo Giamago, só que agora com uma matchup muito mais interessante, né, com um confronto ali de campeões na sua rota muito mais interessante e, enfim, sendo possível ele apresentar o seu jogo. E claro, não podemos também deixar de destacar a habilidade comportamental de planejamento estratégico que não funcionou no draft, né? Deixaram esse Lucianzinho, talvez tenham imaginado que o Black iria jogar de Orianna, de Victor, né, de magos de controle, que são mais a cara ali, né, o feitio do Black, porém ele veio com esse Lucian, surpreendeu e não havia muito que o Flamengo fazer no início do jogo e isso virou uma bola de neve para a equipe da PEN lá nesse primeiro confronto entre os dois. E ainda falando sobre CBLOL Academy, uma outra coisa importantíssima que aconteceu foi a contratação do Flare, que havia jogado pela Red Kennedy, chegou até as semifinais do último split do CBLOL Academy, mas depois ficou sem time, enfim, nas negociações acabou não dando tão certo para ele. E como o Absolute do CBLOL, né, do Flamengo principal, digamos, anunciou recentemente uma pausa na sua carreira por tempo indeterminado até ele se sentir melhor, o Netuno subiu, que era o jogador do CBLOL Academy, e o CBLOL Academy precisava de algum atirador para a equipe do Flamengo. E sobre isso, o manager do Flamengo tweetou o seguinte, se liga. Abre aspas para ele. O Netuno e o Flare têm uma coisa em comum. Ambos estavam preparados quando a oportunidade surgiu. E estar pronto não tem só a ver com jogar bem, mas estar pronto tem a ver com tudo que você tem a oferecer ao time no momento em que você é solicitado. No caso do Tubas, o apelido aí do Netuno, ele foi surpreendido tanto quanto a gente do Fla, quanto vocês com o anúncio do Luiz. Luiz, no caso, o Absolute. Só que, além da gameplay em dia, ele também estava com o inglês e principalmente com a mentalidade. Se destacou no Academy e se manteve pronto para a oportunidade. O Flare, jogador novo contratado agora pelo Flamengo Academy, foi muito bem no tryout dele, né, nos testes dele, e por mais que estivesse parado, se manteve pronto também. Não foi escolhido só porque clica bem, só porque mecanicamente é muito bom. Ele foi escolhido por tudo que ele trouxe de a mais para o nosso time, que já é muito bom. Ninguém quis mais essa vaga que ele, e por isso a vaga foi dele. Então tá aí, né, de uma maneira mais cotidiana, digamos, esses a mais, mentalidade, preparação, estar pronto para a oportunidade, tudo isso que o Davizito colocou no tweet é traduzido diretamente como habilidade comportamental. Mais uma vez, nem todo mundo sabe definir certinho o que são soft skills, o que são habilidades comportamentais, e às vezes fica muito difícil também ali para um tweet, né? Pouco espaço para poder se expressar, mas isso é traduzido direto para habilidade comportamental. E ele mesmo fala, não adianta só clicar bem, não adianta só ser muito bom mecanicamente. É claro que é necessário também você ser um monstro para jogar no profissional, mas só ser muito bom não é o suficiente. E esse a mais, como ele disse, né? É a resiliência, é o trabalho em equipe, é a comunicação, é o feedback, é a disciplina ali para você poder ir para os treinos, é o planejamento estratégico, é ter essa voz dentro de jogo, né? Que entra também na comunicação, é saber ser liderado, é saber liderar de repente em alguns momentos, é tudo isso. E tudo isso são habilidades comportamentais. Então, mais uma vez aí, né? Outro exemplo prático de jogadoras profissionais do meio do CBLOL Academy, e da staff desses times também, né, os dirigentes, managers e tudo mais, falando e mostrando e comprovando a importância das habilidades comportamentais.
E com isso a gente chega no último exemplo de importância das habilidades comportamentais dentro do cenário competitivo de League of Legends, né? E também no mercado de trabalho, na sua vida pessoal, como a gente sempre diz, que é o exemplo recente da estreia da PEN no CBLOL. A equipe da PEN Gaming, atual campeã, foi lá para fora, representou o Brasil no MSI, né, o Mundialito de League of Legends, enfim, é um time que já tem uma história gigantesca, com jogadores também extremamente experientes e que precisam manter as habilidades comportamentais em dia. Mas, principalmente a de planejamento estratégico, parece que não estava muito legal no primeiro jogo deles. Coloca o draft na tela aí. Vamos ver como que ficou a composição do Flamengo. Se liga. Lembrando que não é Flamengo Academy, tá? Que é o CBLOL mesmo, Flamengo contra PEN, os times principais, digamos. A equipe do Flamengo basicamente escolheu todos os principais campeões do patch. Todos. Se você começa com Gwen, ou se você começa com Rumble, ou se você começa com Viego, ou com Varus, ou com Thresh, você já estaria garantindo um campeão fortíssimo para sua composição, dado o estado atual do meta, né? Dado o estado atual do League of Legends competitivo. E aí, mesmo que a Pen Gaming do outro lado também tenha garantido bons campeões para os seus jogadores em específico, né? Um Nocturne pro robô, que ele pode ter esse potencial de carregador, uma Kai'Sa para o BRTT, que foi a principal campeã dele durante o primeiro split do CBLOL, ainda assim, os campeões em si não estão tão fortes. E a PEN acabou vacilando em manter essa habilidade comportamental de pé. E de novo, né? Isso mostra a importância de você ir para o jogo com um planejamento bem acertado. E aí o jogo pode ser um jogo de League of Legends, pode ser uma solo kill, pode ser um mercado de trabalho, uma reunião ou qualquer coisa da sua vida. E aí não deu outra, né? A PEN acabou perdendo, não teve muita chance de criação. Ainda você via que o jogo da PEN, em geral, era bom, assim. Eles tinham um trabalho em equipe talvez até melhor do que o Flamengo em alguns momentos. No início da partida, especialmente, eles estavam muito bem, mas o planejamento falou mais alto, o draft falou mais alto e, eventualmente, o Flamengo conseguiu, claro, por méritos próprios também, a vitória, né? E vale destacar, a gente falou do Netuno rapidamente, né? Que subiu, jogou bem nessa partida, foi muito focado e mesmo assim não deixou a peteca cair. Ele até falou depois do jogo, falou, não, porque pressão é privilégio. Então, jogador caro não olha para foto e lida bem, né, com esse tipo de coisa também. E para corroborar nisso que eu tô falando, se liga nesses tweets que foram feitos pelos jogadores da PEN logo depois do jogo. Primeiro tem um tweet aí do robô lançando um GG Fla. Acho que não compreendemos bem esses campeões novos, né? Carinha triste. Campeões novos que ele tá dizendo, sendo a Gwen e também o Viego, né? Que atualmente estão bastante fortes no 11.11, até mesmo no 11.10. Dá para você jogar com eles, havia possibilidade deles aparecendo bastante forte. E o próximo tweet é do BRTT, que até ironizou, né? Falou, se pá, estamos entendendo bem o meta, GG Fla. Obviamente, a PEN demonstrando que não rolou o draft, não era o que eles estavam pensando, e até alguns jogadores disseram em treino que daria para deixar o Viego passar, ou até mesmo a Gwen passar, só que subestimaram o potencial desses campeões, e aí acabaram com um draft bem complicado para jogar. Porém, como tudo é uma habilidade e você não nasce perfeito, ninguém nasce sabendo absolutamente nada, as habilidades comportamentais também são assim. Você pratica, você erra, você cai, mas logo depois você aprende, você supera o desafio e melhora nessa habilidade ou nessas habilidades específicas que você estava praticando, seja dentro do LoL, seja no mercado de trabalho, seja na sua vida, enfim, né, em qualquer um desses lugares. E isso aconteceu também com a PEN, porque logo no domingo, né, um dia depois de ter estreado mal no campeonato, eles vieram com o draft de acordo, né? Baniram Gwen, inclusive, respeitaram um pouco mais dessas questões e aí tiveram um jogo muito mais interessante, saindo inclusive com a vitória, né? E a experiência dos jogadores também diz muito a respeito disso, porque não se deixaram abalar, uma resiliência absurda e, óbvio, como eu havia dito mais cedo, o trabalho em equipe da PEN não era ruim, você via que essa habilidade estava bem desenvolvida em todo mundo, eles estavam conseguindo fazer o seu jogo mesmo numa situação muito desfavorável, né? Então aí mais um efeito, mais uma questão de como que a habilidade comportamental aumenta as suas chances de vencer, mesmo quando a situação é horrível. E óbvio, aí no caso o planejamento falou mais alto,
mas nesse segundo jogo, trabalho em equipe estava lá, liderança estava lá, tomada de decisão também estavam lá, e aí a PEN conseguiu sair vitoriosa da segunda rodada do CBLOL, e vamos ver como que eles vão continuar esse trabalho aí, tanto de planejamento quanto de trabalho em equipe mesmo, bruto, para poder se entender e gerar uma sinergia logo no meio da partida. Aliás, falando em sinergia, fique esperto, hein? Aqui no card, aqui ou aqui eu nunca sei, vai estar um vídeo que a gente fez aqui na GG Educate, um dos episódios do Skill Podcast, onde eu conversei sobre sinergia, o que é, como melhorar, quais os efeitos positivos e os efeitos negativos, com o Décio, que é o diretor aqui da GG Educate, também especialista, né, estudioso das habilidades comportamentais. Ficou muito massa, então confere lá. E eu vou ficando por aqui com mais um episódio do Pro Skills. Espero que você tenha conseguido compreender que as habilidades comportamentais, mesmo que elas não sejam chamadas assim no dia a dia, elas estão presentes. E nem todo mundo, às vezes, sabe definir perfeitamente o que é, né? Não tem esse conhecimento, mas treina e utiliza essas habilidades comportamentais no seu dia a dia. Não só no League of Legends competitivo, mas também numa solo kill da vida, no seu mercado de trabalho, no seu estágio, no seu trampo, na sua escola, na sua faculdade, enfim, né? Em qualquer lugar que você vai estar. E essa é a grande beleza das habilidades comportamentais, é você manter esse aprendizado e essa habilidade independente do lugar que você esteja, do jogo que você esteja jogando e tudo mais, né? Como a gente sempre diz, BRTT jogou CS, jogou Dota, jogou LoL, jogou uma par de coisa e tá aí mantendo o alto nível, né? A alta performance, mesmo depois de tantos anos sendo profissional. Então, é uma prova viva de que as habilidades comportamentais com certeza aumentam as suas chances de vitória. Beleza? Espero que você tenha curtido. Já clica para se inscrever, para seguir aqui os perfis da GG Educate, independente da plataforma que você estiver assistindo a gente. Já marca aquele amigo, aquela amiga que também pode se interessar por isso. Tá difícil, não tá conseguindo subir de elo, não tá conseguindo um time. Talvez seja esse detalhe que esteja faltando aí essa pessoa praticar. Então, já marca essa pessoa aqui, compartilhe com todo mundo também. E a gente se vê no próximo conteúdo da GG Educate. Um grande abraço e tchau!